do Rio de Janeiro. Quem está conosco para falar sobre o caso Henry, a Natasha Franco, que todas essas quartas-feiras participa do Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. O caso que agora começa na sua fase de audiências, não é, Natasha? Bom dia para você. Bom dia, Thaís. Bom dia, Pedro. Bom dia a todos. Pois é, a gente agora começa na fase de instrução e julgamento. Essa é uma fase em que as testemunhas de acusação serão ouvidas. Essas testemunhas, um total de 14. 4 delas ainda não foram encontradas, Thaís. E isso é o que chama atenção nesse caso, porque esse caso foi muito feito através de depoimentos que precisaram ser refeitos durante a investigação. A gente lembra que logo depois da prisão de Monique Medeiros, mãe do menino Henry, de apenas 4 anos, que morreu no dia 8 de março, por ação contundente, ou seja, foi espancado até a morte. Depois da prisão dela, da professora Monique Medeiros e do padrasto Jairinho, que é acusado de ter feito essas agressões, ex-vereador aqui do Rio de Janeiro, logo depois da prisão, várias testemunhas que prestaram depoimento no início do processo voltaram à delegacia e refizeram esses depoimentos. Entre essas 4 pessoas que a Justiça ainda não conseguiu intimar para que preste depoimento, está a babá do menino Henry, que durante o segundo depoimento confirmou que a mãe sabia de diversos outros casos em que a criança teria sido espancada pelo padrasto, inclusive mostrando vídeos da criança mancando dias anteriores à morte do menino. Então, esse caso, que ganhou grande repercussão nacional, hoje chega à Justiça. Monique Medeiros vai participar, né? Os dois são presos, Monique Medeiros e o doutor Jairinho, ex-vereador aqui do Rio de Janeiro, que estão presos desde abril. E desde então vem tendo repercussões dos casos. Jairinho já foi acusado de outros casos de agressão contra menores. Monique Medeiros vai participar da audiência de instrução e julgamento nesse primeiro pedaço da Justiça. E aí, doutor Jairinho, por conta da segurança dele, não irá participar dessa audiência, irá participar de maneira remota, por videoconferência. Todo esse caso teve um grande esquema de segurança voltado para o fórum por conta da quantidade de pessoas que vão prestar depoimento, além também da quantidade de pessoas envolvidas nesse caso. E uma das pessoas que vai prestar depoimento hoje, que é a ex-mulher do Dr. Jairinho, que é mãe de 2 filhos dele, ela tentou ontem, durante todo o dia, não participar dessa audiência, tentou impetrar um habeas corpus para que ela não participasse, mas essa solicitação foi negada pela Justiça e ela deve comparecer hoje também ao fórum. Vai começar daqui a pouquinho essa audiência, exatamente às 9h30 da manhã, e a gente vai acompanhar de perto esse caso. As outras testemunhas vão ser ouvidas em outra data ainda não marcada pela Justiça. Então, esse primeiro pedaço são 14 pessoas que são ouvidas, e aí logo depois começam os outros trâmites desse julgamento, que deve durar aí algum tempo, algo que chama muita atenção, porque muita gente está pedindo justiça em relação a esse caso. Quem sabe pela primeira vez hoje ouviremos Monique Medeiros, porque ela até então não falou depois que foi presa, não deu nenhum tipo de entrevista ou algum comentário. Chegou a escrever cartas dizendo que nunca participou de nenhum tipo de agressão contra o filho e que não sabia de nada. Obrigado, viu, Natasha? É um caso terrível, né? Macabro, que vai ter um desfecho em algum momento. O que a gente lamenta é que isso demore para acontecer. E aí, quando a gente faz comparação com os Estados Unidos, né, sempre tem aquele, então vai morar lá nos Estados Unidos. Não é questão disso. Questão de uma comparação de como um crime grave é julgado numa corte americana e como ele tramita no judiciário brasileiro. Você vê, a Natasha explicou aí, um dos réus não vai comparecer, o advogado já pediu, a justiça aceita e atrasa. Provavelmente não vai acontecer tudo que está programado para hoje, porque os advogados têm manobras aí. O que precisava num caso desse de repercussão é pulso firme do juiz. Falar, vai acontecer hoje. Não está aqui, perdeu a oportunidade e toca o processo para frente. Não se trata de julgamento sumário, se trata de dar oportunidade e evitar aquilo que os advogados muitas vezes fazem num caso como esse, que é atrasar o julgamento, é ficar enrolando, né? E nesse caso aí tem muita prova, tem muito questionamento para ser feito para essa mulher desde o primeiro dia. Por que ela não voltou para casa quando a babá disse que o doutor Jairinho estava no quarto com o filho? Que mãe que não voltaria para casa numa situação como essa? Então, se num caso como esse, que a mídia está cobrando, que está todo mundo em cima, nós temos 7 meses
de lapso temporal entre o crime e a primeira audiência judicial do caso, o que se pode esperar de justiça para um caso como esse? A justiça que tarda já é falha, é um ditado antigo e que cabe muito bem para esse caso aqui do menino Henri Borel. Ah, mas a justiça tem o seu próprio tempo, Pedro. Você já não ouviu quantas vezes essa frase? A justiça não pode ser pressionada, ela tem que trabalhar com o seu tempo próprio. E todo mundo tem direito à defesa. Todo mundo tem, inclusive o menino que foi vítima. Vamos falar tchau pra Natasha? Já foi, né? Cadê a Natasha? Tá aí? Natasha? Tchau, gente. Ô, Até mais. Natasha, trabalho pra aí. você, viu, Natasha? Tá acompanhando a gente aqui. Muito Obrigado, obrigada. Natasha que tá em Natasha. todos os cantos do Rio de Janeiro, em todos os momentos e sempre trazendo as novidades pra gente, Natasha. Qualquer coisa é só acionar. Tá bom, querida.